Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez nesta semana, como nas semanas anteriores, para apresentar subsídios à revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Antes, aqueles lembretes tradicionais. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que novos vídeos forem disponibilizados. Também um segundo pedido. Cada um dos nossos companheiros, por favor, seja generoso e curta, porque a soma das curtidas permite que os nossos conteúdos se expandam e alcancem outros segmentos nesta plataforma. Também faço um terceiro pedido. Na medida do possível, comentem. Os seus comentários permitem um feedback, uma interação conosco, para que possamos avaliar sobre como os nossos conteúdos estão sendo recebidos. E, por último, também faço uma solicitação de generosidade. Compartilhem o vídeo, o conteúdo, em seus grupos de WhatsApp para que outras pessoas, outros alunos, outros professores também tenham acesso à nossa exposição. Feitas essas considerações preliminares, entremos já na lição deste próximo domingo, que é a lição de número 11, será estudada no dia 14 de dezembro de 2025 e tem por título, lembrando que neste trimestre, já estamos praticamente finalizando, faltam apenas 2 lições, neste trimestre temos estudado personagens bíblicos através de comentários do pastor Valdir de Oliveira. O título da lição de número 11 é o seguinte: Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. Repito, Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. O texto de referência está em Atos capítulo 10, isso em relação ao comentário, Atos capítulo 10, versos 1, 2, 3 e 4. Então, são 4 versos empregados pelo nosso comentarista para embasar a lição deste domingo. E como o meu propósito não é entrar no comentário em si mesmo, senão, como sempre, trazer subsídios para contribuir aos nossos queridos professores e alunos de todo o Brasil e também de grande parte do mundo, deixe-me fazer aqui as considerações de praxe para os subsídios de hoje. É importante frisarmos, primeiro, a figura de Cornélio. Quem era ele? Era um centurião, como o próprio termo é empregado na narrativa bíblica. Centurião era responsável por uma centúria que representava cerca de 100 soldados sob a sua responsabilidade e sob a sua autoridade. E estamos falando do Império Romano e de suas forças bélicas.
Portanto, Cornélio era gentílico, era romano, os soldados que estavam sob sua autoridade eram soldados romanos e esse grupamento estava localizado na Cesareia Marítima, em outras palavras, na costa do mar Mediterrâneo. Ali também se localizava praticamente a sede, a capital do Império Romano em Israel. Era ali que estava, por exemplo, o Palácio de Verão de Herodes. Lá também havia um grande anfiteatro, inclusive quem tem a oportunidade de visitar a Terra Santa e passar por Cesareia, conhece esse anfiteatro, porque temos as ruínas da Cesareia antiga, embora haja ao lado a Cesareia moderna. Portanto, ali estava aquartelado esse grupamento, e não só esse grupamento, mas certamente havia outros grupamentos que faziam parte de uma força bélica de segurança, de proteção e de estabilidade para aquilo que chamamos de paz romana. Era paz estabelecida pela força. Cornélio, portanto, era um homem que exercia uma certa autoridade, principalmente sobre esses 100 soldados que estavam sob sua responsabilidade. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, já fiz isso em outros comentários, mas é apenas para reforçar. Quando falamos de Cesareia Marítima, nós temos de distinguir da Cesareia de Filipe, atual Bânias, que fica nas colinas de Golã, praticamente nas proximidades das fronteiras com o Líbano e onde está uma das nascentes do rio Jordão. Em Cesareia de Filipe foi onde Jesus dialogou com os seus discípulos para, através deles, ouvir o que os homens pensavam a seu respeito. Não que Jesus precisasse saber disso, porque ele, certamente, como Deus Todo-Poderoso, tinha conhecimento acerca do pensamento das pessoas. Mas Jesus queria que os discípulos confessassem se eles de fato já estavam na plena compreensão do papel que Jesus representava como homem, o Messias, o enviado de Deus. Então temos aí as duas Cesareias. Cesareia de Filipe, que fica no extremo norte de Israel, a atual Bânias, e Cesareia Marítima, que fica na costa do Mediterrâneo. São informações geográficas interessantes para você embasar a sua exposição no próximo domingo. Outro ponto também que é interessante destacar é em relação à cidade de Jope, onde Pedro se encontrava. O texto bíblico diz que ele estava na casa de Simão, um curtidor, ou seja, alguém que trabalhava com produção de couros. Essa seria a definição mais próxima da profissão que essa pessoa exercia. Jope é a atual Jafa, e Jope fica a 10
quilômetros, no máximo 14 quilômetros, da moderna cidade de Tel Aviv. Tel Aviv, que é a cidade, digamos, contemporânea, moderna, mais importante de Israel. Claro, sem mencionar Jerusalém. Refiro-me a uma cidade moderna, Tel Aviv. Jope fica a 10 quilômetros ou, no máximo, 14 quilômetros de Tel Aviv. E a distância entre Jope e Cesareia Marítima, onde se encontrava Cornélio, é de aproximadamente 60 quilômetros. Claro que essas projeções que eu estou aqui passando são projeções estimadas. Não estou passando aqui dados, digamos, precisos, mas estimados. Aproximadamente 60 quilômetros. Passo essas informações para você poder se situar na história. Ou seja, Pedro estava em Jope, a 60 quilômetros de Cesareia Marítima, e nesse intervalo de tempo e também de espaço, estamos tratando aqui de espaço e tempo, é que ocorrem alguns episódios interessantes para concatenar a narrativa bíblica. Primeiro é o fato de Cornélio ser um homem temente, piedoso, um homem que orava a Deus de forma constante. Digamos, a Bíblia não diz, a Bíblia não registra, mas é uma boa hipótese, digamos que ele fosse uma pessoa já influenciada pela fé judaica. Não um prosélito propriamente dito, ou seja, convertido à fé judaica, mas alguém com simpatias à fé judaica e que conhecia as verdades acerca do Deus professado pela nação de Israel, de tal modo que tinha esse hábito de orar, de ser uma pessoa temente a Deus. E foi exatamente numa dessas orações que ele teve uma visão, e nessa visão um anjo lhe aparece e lhe orienta para que ele procurasse Pedro, que estava em Jope, enviasse homens, procurasse Pedro, e Pedro seria então o porta-voz da mensagem de Deus. E aqui eu vou para uma outra narrativa, para uma outra observação, para um outro ponto. Qual seja, os anjos podem até cumprir papéis. A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus, está em Hebreus. Os anjos são ministros de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Então os anjos estão a serviço do povo de Deus. Mas há uma tarefa que não cabe aos anjos. Há uma tarefa que eles não têm responsabilidade de cumpri-la. É a tarefa de proclamar as boas novas de salvação. Se fosse para utilizar tempo, por assim dizer, se fosse para, de imediato, dar as respostas que Cornélio necessitava, o anjo, se essa responsabilidade lhe coubesse, poderia fazê-lo simplesmente sem precisar chamar Pedro, sem precisar mobilizar Pedro, sem precisar fazer com que Cornélio enviasse homens a Jope para trazer Pedro, mas isso ocorre porque a responsabilidade de proclamar o Evangelho é nossa. Essa é a grande comissão,
É a comissão dada por Jesus aos seus discípulos e à sua igreja, quando ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. E aí vem aquela série de observações no capítulo 28 de Mateus, onde se encerra batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Esse papel cabe à igreja. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esse é um ponto que eu quero realçar. A responsabilidade, a tarefa de pregar não cabe aos anjos, cabe à igreja. Eis a razão pela qual o anjo orientou Cornélio para que ele mobilizasse Pedro. Esse é um ponto interessante. Um outro ponto que vale a pena destacar nesta lição é que, em termos de registro bíblico, Cornélio e todos aqueles que estavam em sua casa, todos aqueles que estavam sob sua autoridade, que se converteram a Cristo, Cornélio é o primeiro gentílico a fazer parte da igreja do ponto de vista do registro histórico de Atos dos Apóstolos. E é bom aqui frisar que não quer dizer que outros gentios não tenham se convertido. Mas quando vamos, por exemplo, para Atos capítulo 2, onde temos o evento em que o Espírito Santo é derramado, ali está toda a descrição e eu não preciso entrar no mérito. Isso ocorre no dia de Pentecostes. E quem estava em Jerusalém nesse dia? Pelo menos havia 16 nações representadas, como o próprio texto de Atos capítulo 2 narra, descreve. E entre essas nações, ou dessas nações que lá estavam representadas, havia, claro, judeus e prosélitos. E o que eram os prosélitos? Prosélitos eram gentios convertidos ao judaísmo. Ou seja, não eram gentios no sentido da fé, eram gentios no sentido da etnia, mas no sentido da fé eram judeus tanto quanto os outros judeus nascidos com nacionalidade judaica. Eram prosélitos do ponto de vista religioso. É óbvio que essas pessoas, muitas delas, tenham se convertido no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que quase 3.000 pessoas foram batizadas. E ao retornarem para as suas regiões, elas levaram a mensagem do Evangelho. Inclusive, disse que Roma tenha sido plantada, a igreja em Roma tenha sido plantada através de judeus e prosélitos que estavam em Jerusalém nesse dia de Pentecostes. Mas, como registro, e esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, como registro, a primeira pessoa gentílica convertida que tem o registro bíblico na narrativa bíblica é Cornélio, uma pessoa da corte romana. Esse ponto é bastante interessante porque ele quer demonstrar a universalidade do Evangelho. E aqui também entra um ponto que deve ser ponderado. É a estrutura literária do livro de Atos dos Apóstolos. A estrutura literária do livro de Atos dos Apóstolos obedece o padrão
do verso de número 8 do capítulo 1. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E isso significa abarcar todo o mundo conhecido de então, e você encontra na própria narrativa bíblica do livro de Atos dizendo que toda a Ásia, e isso refere-se à atual Turquia, que era chamada de Ásia Menor naquela época, toda a Ásia foi evangelizada num período de 2 anos, e já no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, encontramos Paulo em Roma, numa prisão domiciliar, e o capítulo 28 é concluindo dizendo que ele estava em Roma proclamando o reino de Deus. Então, a estrutura literária é construída no livro de Atos, seguindo, digamos, o esboço do verso 8 do capítulo 1, e isso implica, do ponto de vista literário, em registrar quando o primeiro gentio se converte. E o primeiro gentio é exatamente Cornélio. Ele se converte através do ministério de Pedro, e convém aqui ressaltar também outro dado interessante, é que não só se convertem, mas sobre Cornélio e os que ali estavam, o Espírito Santo é derramado da mesma forma como ocorreu no dia de Pentecostes. Ou seja, o próprio texto diz que eles receberam o Espírito Santo do mesmo modo, da mesma maneira. E isso trouxe um impacto muito grande naqueles que acompanhavam Pedro. O texto diz que eles ficaram maravilhados, ficaram espantados, ficaram, digamos, numa posição de perplexidade. A palavra é essa, perplexidade, porque provavelmente eles pensassem que isso era privilégio dos judeus convertidos. É uma hipótese bastante viável para que houvesse esse espanto, para que houvesse essa perplexidade, a perplexidade de ver gentios receberem também o Espírito Santo da mesma forma como aconteceu no dia de Pentecostes. E quando a Bíblia narra dessa forma, nós temos de entender que não foi um fenômeno qualquer, não foi um fenômeno de meia dúzia de pessoas falando em línguas desconexas, em línguas miméticas, como eventualmente às vezes vemos hoje acontecer em muitos lugares, mas foi um fenômeno sobrenatural, exatamente da mesma forma como ocorreu no dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, vale aqui lembrar que aqueles que lá estavam ouviam os discípulos, os que foram batizados, foram quase 120, aqueles que lá estavam os ouviam falar nos seus próprios idiomas e dialetos. Então, o fenômeno da casa de Cornélio foi um fenômeno igual, um fenômeno sem nenhuma diferença, de tal maneira, esse é um ponto, de tal maneira que Pedro confessou que ele não poderia negar o batismo em águas àquelas pessoas, visto que, da mesma maneira como eles receberam o Espírito Santo, também o Espírito Santo foi derramado sobre a casa de Cornélio. Então, quando se inaugura, digamos, a entrada do Evangelho no mundo gentílico dessa forma, também essa inauguração se dá com o derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Cornélio. Essa questão suscitou
tantas celeumas ou polêmicas que no próprio capítulo 11, aqui no capítulo 10 temos a narrativa e no capítulo 11 temos a defesa que Pedro faz do fenômeno. Ele é questionado, essas questões são discutidas e ele faz no capítulo 11, eu sugiro que você leia o capítulo 11, ele faz a defesa. E depois, lá no capítulo 15, quando a igreja se reúne, há um concílio, é o primeiro concílio, digamos assim, da igreja, para discutir como é que a igreja judaica iria lidar com a igreja gentílica, e eles decidem não impor qualquer outro julgo sobre a igreja gentílica. Esse episódio da casa de Cornélio é um episódio que Pedro levanta mais uma vez e, inclusive, ele chega a dizer que Deus o levantou para que fosse ele quem abrisse as portas do evangelho para o mundo gentílico. Embora, posteriormente, encontramos já uma decisão mais ampla em que Paulo se dirigiu. Paulo foi, digamos, comissionado para o mundo gentílico, enquanto Pedro para os da circuncisão, e o próprio Paulo menciona isso. Então, são pontos a considerar em relação à vida de Cornélio, ao modo como o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio e também ao fato de Cornélio inaugurar, do ponto de vista histórico, do registro histórico, inaugurar a chegada do Evangelho no mundo gentílico. Embora Pedro, com todas essas, digamos, experiências, com todas essas evidências, eventualmente ele ainda tivesse algum ranço. E isso aparece lá em Antioquia, quando ele está com os gentílicos, mas ao chegarem os judeus, ele abandona os gentios e se junta aos judeus. E Paulo, inclusive, censura Pedro por esse comportamento, por ele ter uma atitude. A gente usa alguns termos para tentar amenizar, uma atitude dissimulada e etc., mas foi uma atitude preconceituosa, uma atitude de hipocrisia, ou digamos, uma atitude de medo de ser criticado por estar com os gentios. Quantas vezes também agimos da mesma forma? Claro que nós temos de ter cuidado, temos de ter prudência, temos de tomar medidas para preservar o nosso caráter, a nossa responsabilidade, preservar a nossa fé, mas essas medidas não nos podem inibir de pregar e de estar naqueles lugares onde o Evangelho precisa ser pregado. É óbvio que nós temos que saber como nos comportar em circunstâncias assim e em lugares assim, mas é nesses lugares que o Evangelho precisa ser anunciado. Não é simplesmente dentro das quatro paredes, não é simplesmente dentro de um templo, mas é lá fora onde os pecadores se encontram. E isso implica em você sair das quatro paredes. Isso implica em você ir a lugares que eventualmente seriam lugares não recomendáveis. Mas aí você vai tomar as suas medidas, as suas precauções. Por exemplo, eu costumo dizer, quando trato de evangelização nos presídios, nas penitenciárias, esse não é um bom ambiente para você levar adolescentes, tanto adolescentes homens quanto adolescentes mulheres. Esse é um lugar para pessoas adultas e com maturidade para saberem lidar com essas pessoas que vivem num quadro distinto do nosso
um quadro em que elas estão, digamos, marginalizadas, afastadas e cumprindo as penas impostas pela sociedade. Eu estou usando apenas esse exemplo para dizer que temos de saber como nos comportar, mas esse comportamento não nos pode inibir de proclamar o Evangelho, porque esse é o sentido da conversão de Cornélio. O Evangelho não é restrito aos judeus, mas é para todos os que creem e deve ser anunciado a todas as gentes, indistintamente. Não importa a etnia, não importa a tribo, não importa a nação, não importa a cultura, não importa o extrato social. Cornélio era um soldado. Cornélio tinha na hierarquia militar romana uma função equivalente à função de um capitão nos dias de hoje. Então, temos o dever e a responsabilidade de anunciar o Evangelho a todas as gentes. E um último ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que as orações de Cornélio foram ouvidas. Embora ele não fosse ainda convertido a Cristo, mas as suas orações foram ouvidas. Isso me leva a pensar: será que orações de pessoas descrentes são ouvidas? Sim. Se elas oram com sinceridade, se elas oram eventualmente porque aprenderam ou foram, digamos, ensinadas de alguma forma, ou ouviram sobre o valor da oração, isso mostra que elas entendem quem Deus é. E as orações dessas pessoas são ouvidas por Deus, e muitas vezes Deus trabalha através dessas orações para que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, como ocorreu com Cornélio. Cornélio orou, as suas orações foram ouvidas e Deus providenciou Pedro para que Pedro fosse à sua casa e lhe pregasse, não só a Cornélio, mas a todos os seus, a sua família, aos seus soldados, para que Pedro pregasse a eles a verdade do Evangelho cristocêntrico. Portanto, meus queridos amigos, meus queridos professores, meus queridos alunos, essas são as minhas contribuições desta semana para a lição de número 11, que será estudada nesse próximo domingo. Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. Na próxima semana estaremos aqui para estudar a lição de número 12, que tem por título Dorcas, as boas obras que falam por si. Será a lição de número 12 na próxima semana, com subsídios, como nesta semana. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe e que tenham uma lição abençoada, que edifique e que seja bem aplicada aos seus alunos no próximo domingo.